Com o aumento absurdo do Xbox Game Pass recentemente, será que ainda vale a pena assinar o serviço? Ou talvez seja melhor voltarmos para 2016, na época que a gente comprava jogos? É isso que nós vamos ver depois da vinheta. Praise, rapaziada! E aí, tudo bem? Hoje eu vou reviver um vídeo esqueleto que estava no meu acervo de roteiros que eu não tinha ainda terminado, só que uma pegada um pouquinho diferente para nós visitarmos durante esta situação que acabou acontecendo por causa do aumento do Xbox Game Pass, tá? E aqui eu vou tentar trazer para vocês com esse vídeo que talvez haja outras opções, além de, obviamente, assinar este serviço. Bem louco! E aí tem gente que pode estar caindo aqui de paraquedas e não viu esse vídeo que eu soltei semana passada, mas o Xbox Game Pass teve um aumento absurdo e indefensável aqui no Brasil, principalmente porque nos Estados Unidos o aumento foi grande, mas também não foi tanto. Lá nós tivemos um aumento de 50%, saindo de $20 para $30. Mas aqui no Brasil, o Xbox Game Pass Ultimate saiu de seus R$60, passando para os incríveis R$120 por mês. Fora os outros planos que também tiveram aumentos na ordem também de 100%. Então eu quis reviver esse vídeo aqui para dar uma brincadeira. Será que a gente consegue montar boa lista de jogos para comprar com R$120 por mês? E melhor ainda, será que a gente consegue montar uma boa lista de jogos lançamentos para comprar por R$1.440 por ano? Será? Então a brincadeira vai ser justamente essa, e ao final eu vou tentar trazer aqui a minha opinião sobre qual é melhor fazer, assinar o serviço ou comprar os jogos, beleza? Então antes de nós começarmos aqui, caso você queira ver toda essa informação, não esqueça de ver o vídeo, eu vou deixar esse cardzinho aqui em cima para vocês ir lá e assistir depois. Lá tá tudo explicadinho, bonitinho, com minhas opiniões sobre esse tema, então não vou trazer totalmente para cá, assistam lá, que foi um vídeo bem bacana, tá bom? Show! Então nós vamos começar agora com o que eu consigo fazer com R$120 por mês. Aqui eu tive que trazer uma regra, né? Obviamente tem que ter regras aqui, porque senão fica um negócio meio bagunçado. É verdade. E as regras aqui por R$120 é justamente o seguinte: eu estou usando os preços do Xbox, os preços do Xbox em promoção e jogos que eu ainda vou comprar. E essa lista foi um pouquinho complicada de fazer, porque como vocês podem ver em tela, eu já tenho mais de 350 jogos. E é um bagulho complicado porque grande parte da biblioteca que está na Xbox Store, que eu desejo, eu praticamente já tenho. Então eu tive que peneirar bastante ali para achar jogos que me interessem ainda para comprar, para compor este vídeo aqui. Obviamente eu recomendo a vocês irem na loja depois e dar uma zapiadinha lá, veja lá os jogos que você tem lá que te interessam e também passa depois a conta e tenta caber nesses R$120 e deixa aqui nos comentários essa listinha para você, e a gente vai fazendo essa brincadeira aqui maneira e também obviamente fazer o que a gente sempre faz aqui no canal, recomendar jogo para rapaziada. Então agora em tela para vocês aí nós temos o meu primeiro jogo que me interessa, que é o Monster Hunter Rise, mais a DLC Sunbreak com as versões Deluxe. Esse pacote está na casa dos R$102. E aqui basicamente eu fecho meu carrinho por um seguinte motivo: o Monster Hunter Rise, assim como qualquer outro Monster Hunter, são jogos de dezenas, centenas de horas. Então se eu comprar apenas esse pacote aqui, provavelmente eu estou garantindo um jogo que vai me alimentar por meses, para poder fazer todas as caçadas, fazer todos os upgrades, fazer tudo dele, e aqui ainda vem embutida a expansão que expande ainda mais esse conteúdo, o que fica um bagulho absurdo. Então nesse carrinho aqui especificamente, eu acho que eu só preciso fechar com o Monster Hunter para ficar servido por um longo tempo, e já ficou menos de R$120. A partir de agora são jogos mais baratos, e com relação a isso eu vou só elencar eles ali, os motivos pelos quais eu ainda vou comprá-lo, mas vocês podem fazer as combinações aí na cabeça de vocês, porque eu só vou simplesmente falar os valores e não vou contabilizar mais os valores até R$120, tá bom? O próximo jogo que eu desejo é o Salt and Sanctuary, um Souls-like 2.5D que eu joguei na época que eu tinha meu PlayStation, achei ele muito bacaninha e ele chegou finalmente ao Xbox. E é um jogo que infelizmente na época eu não consegui terminá-lo a tempo e depois eu vendi meu PlayStation, e eu vou recomprá-lo no Xbox e pretendo terminá-lo finalmente. Salt and Sanctuary fica aí na casa dos R$37, um preço bem bacana. Ele tem uma campanha, se não me falha a memória, na casa das 15 horinhas, um bagulho assim, e é um jogo que eu achava bem divertido e gostei pra caramba. Meu próximo jogo é o Sea of Stars, que é um jogo que eu já zerei pelo Game Pass, mas eu quero tê-lo na minha coleção, porque é um jogo que eu gostei bastante. E nós temos aqui um JRPG muito legal, ele possui bastante conteúdo para fazer. Eu zerei ele na casa aí das 30 e poucas horas, se não me falha a memória, e todos esses tempos desses jogos que eu já joguei, tô querendo recomprar por algum motivo. Então se eu errar o tempo para casa, cara, que eu já joguei tanto jogo que eu não tenho como lembrar de todos os tempos que eu levei. E no caso do Sea of Stars, ele é um jogo que custa na casa dos R$65, um excelente preço. O próximo jogo que eu desejo comprar é o Mafia Definitive Edition, e esse aqui é um jogo que eu já não joguei, então eu
não tenho a noção do tempo de jogo dele. Vocês podem comentar aí na parte de comentários, mas na verdade é uma franquia que eu desejo começar há bastante tempo. E o Mafia Definitive Edition, que é o remake ou remaster plus do primeiro jogo, é um jogo que traz o primeiro jogo uma repaginada brutal de gráfico e também umas mexidas ali que parecem serem bem interessantes. É um jogo que está na casa dos R$25, parece um estilo GTA e me agrada bastante, então é um jogo aí que está no meu radar para eu comprar assim que possível. Esse aqui já é um outro jogo também que eu já joguei, mas que eu gostei pra caramba e quero tê-lo na minha coleção também, digital obviamente. E, infelizmente a Xbox não foi corajosa o suficiente para dizer para nós que cancelou praticamente todas as mídias físicas dos seus jogos e de parceiros para a plataforma. Então esse jogo aqui, infelizmente, eu não vou ter como ter a mídia física. Apesar de que também o Elden Ring tem, é um jogo que eu quero ter na minha coleção. E a mídia física, esse bagulho é caro pra cacete. Eu nem sei também se é bom também se tivesse. E quem disse que isso é problema meu? Mas no caso do Bloodstained Ritual of the Night, que é praticamente o sucessor espiritual do Castlevania Symphony of the Night, um jogaço dos Metroidvanias, custa aí na casa dos R$45. Eu levei bastante tempo para zerar ele na época, me diverti muito com ele. Saiu depois, acho que uma expansão que tirou os meus, acho que 80% de conquista que eu tinha feito dele na época, mas é um jogo que eu me diverti pra caramba, gosto muito dele, e é um jogo que eu desejo muito ter na coleção para jogá-lo futuramente, novamente. Esse aqui já é mais um jogo também que eu não joguei, que é o One Piece Burning Blood, a versão Gold. Se trata de um jogo de luta no mundo de One Piece. É um jogo que há muitos anos, graças ao meu primo que tem esse jogo, se divertia muito com ele na época, eu fiquei com vontade de jogá-lo, mas eu sempre tive outras prioridades para comprar. E aqui nós temos um jogo de luta no mundo de One Piece que me agrada pra caramba, só que na casa dos R$32, um jogo bem baratinho, e aí já vem com todos os personagens, um monte de coisinha ali em firulas ali dentro, pra gente poder se divertir nas porradarias. Esse aqui também é outro jogo que me interessa comprar porque eu também não joguei, que é o Scarlet Nexus. Nesse caso aqui é a versão Deluxe, que eu já compro logo com tudo. Na época, se não me falha a memória, eu escolhi zerar o Code Vein e acabou que ele saiu do Game Pass, um bagulho assim na época, e eu não consegui jogar. Eu acabei empurrando ele pra frente e acabei deixando ele meio que no limbo, infelizmente. Mas o Scarlet Nexus é um jogo que me interessa também, uma gameplay que parece bem bacana, aqueles joguinhos bem japoneses, vocês estão ligados como é que funciona aí. O pai aqui, infelizmente, caiu nesse mundo e agora não consegue sair mais. Então o Scarlet Nexus tá aí na casa de R$57 e parece um jogo bem bacana para eu poder comprar e também me divertir pra caramba. Esse aqui já é porque eu sou fã do Sonic pra caramba, então Sonic Mania na casa dos R$48 é uma outra aventura que eu quero ter no mundo do Sonic, assim como também eu já tenho o que me foi dado, o Sonic Frontiers. Esse aqui é um jogo do Sonic que tá me faltando e também foi um daqueles jogos que por outros motivos eu acabei nunca conseguindo comprar sempre que eu quis. Mas ele tá na casa dos R$48, um preço bacaninha também, e em algum momento eu pego ele. E o último jogo aqui que eu vi que para entrar na casa dos R$120, esse aqui vai passar um pouquinho, mas eu tenho uma justificativa que eu coloquei ele aqui, tá bom? É um pacote gigantesco da coletânea de 30 anos do Mega Man. Então nós estamos falando aqui de 19 jogos dentro de um pacote por R$130. Então você vai ter todos os Mega Mans numerados, do 1 até o 11, os Mega Man X aqui dentro também. Então assim, eu vou ser bem franco com vocês que, por mais que tenha passado R$10 nosso limite aqui, nós estamos tratando de uma coletânea com 19 jogos. Então eu acredito que para quem é fã do Mega Man, é um jogo que eu quero ter na minha coleção, então me permitir aqui passar R$10 ali para poder ter todos esses jogos acessíveis para quando eu desejar jogar. E aqui para fechar a brincadeira, eu vou fazer um pacote que seria os primeiros jogos que eu comprei dessa lista que eu trouxe para vocês, tá bom? O primeiro jogo que eu compraria seria o Scarlet Nexus, que ele está no valor de R$57. O segundo jogo que eu colocaria nesse pacote é o Salt and Sanctuary, para poder eu finalmente zerar este jogo e deixá-lo bonitinho na minha GT. E o terceiro jogo que eu compraria seria o Mafia Definitive Edition. E aí com esses três jogos eu totalizo R$119 no mês com jogos comprados, que é legal também, porque justamente são jogos que eu tenho interesse em jogar, são jogos que não vão prescrever por tempo e são jogos que simplesmente, quando eu tiver tempo, eu consigo ir lá, abri-lo a hora que eu quiser e ir jogando no meu ritmo, sem nenhuma dor de cabeça. Fora que não é a Microsoft que está escolhendo jogos para eu jogar, como acontece no caso dos serviços. Então esse seria o primeiro pacote que eu construiria até R$120. Indo agora para a brincadeira até os R$1.440, eu trouxe agora para vocês a regra de novo, preços do Xbox, e agora são jogos lançamento que eu desejo comprar. Obviamente tem jogos que não tem preço, não tem data, e esses jogos não entraram aqui. Alguns jogos já foram lançados também, mas estão muito recentes, e eu incluí aqui também, tá bom? E eu quero abrir essa lista com um jogo que eu sou muito fã de Dead Space, que é o Chronos The New Dawn, que a gente acompanhou aqui, inclusive, os trailers e tudo mais, fizemos resenhas sobre eles em algumas lives, e o Chronos The New Dawn, ele sai na versão Deluxe por R$290, e naquele mundo todo claustrofóbico de terror, a pegada ultra Dead Space, com uma protagonista que parece ser bem interessante, uma pegada de negócio de viagem no tempo. É um jogo que me interessa bastante, e ele também é Play Anywhere, o que me ajuda demais, já que eu tenho um Xbox One e
não o Series. Meu segundo jogo é o Jurassic World Evolution 3, a versão Deluxe. E vocês sabem que eu gosto dessa franquia. Eu tenho o primeiro jogo jogado e comprado, eu tenho o segundo jogo jogado e comprado, e obviamente o terceiro iria entrar nessa lista. Só que aqui eu tenho uma coisa engraçada. Eu tô botando ele aqui nessa lista, mas eu sei, ele é um jogo que vai sair e depois eu vou ter que comprar expansões à parte ao longo do tempo. É lamentável. Mas vamos deixá-lo aqui pelo bem da brincadeira. Jurassic World Evolution 3, na sua versão Deluxe, sai a R$ 418. É outro jogo também que é Play Anywhere. É um jogo que, desses aqui que estão na lista, basicamente é o que eu mais me interesso, diga-se de passagem, por ser de um estilo de jogo que muito me agrada, que é esse joguinho de administração, principalmente de dinossauros, que desde o primeiro jogo sempre me cativou, e sempre que eles foram lançando novos jogos, os jogos vão ficando cada vez melhores, aproveitando o que era bom nos jogos anteriores e melhorando o que faltava para os próximos jogos, sem você ter aquele sentimento de que é uma reciclagem. Eles realmente melhoram bastante. Eu que joguei o segundo e o primeiro, por exemplo, fica muito obsoleto perto do segundo, e eu acho isso bacana. Eu acredito que no terceiro vai acontecer a mesma coisa, até porque eles vão introduzir uma mecânica que eu estou querendo muito ver isso na prática, que é a mecânica de faixa etária dos dinossauros. Então você vai ter dinossauro pequenininho, adolescente, adulto. Eu quero ver essa dinâmica com relação a poder administrar os bichos dentro do parque. O próximo jogo é o Monster Hunter Stories 1 e 2. Finalmente, depois de tanto eu reclamar, a Capcom portou esses jogos para cá, e ele é um jogo que não é Play Anywhere, infelizmente, como os outros dois, mas ele está disponível para Xbox One, porque lá no PlayStation também ele vai sair só para a antiga geração. Monster Hunter Stories segue uma pegada diferente dos Monster Hunter. Aqui nós temos uma pegada mais Pokémon, se é que a gente pode dizer assim. E aqui são dois jogos, inclusive, que vão totalizar R$ 204. Eu, particularmente, estou ocupando isso aqui mais por curiosidade, por gostar da franquia Monster Hunter. Eu espero que sejam bons jogos, inclusive, mas as informações que eu tive de quem já jogou esse jogo falou que é um jogo bem interessante, principalmente para quem curte esse universo de Pokémon. Quem sabe é um filhote de Pokémon para competir com o Nexomon? Vou aguardar, jogar e depois eu trago para vocês aqui as informações. Mas me interessa bastante esse tipo de pegada, e basicamente é R$ 100 por cada jogo ali. Achei um preço bem convidativo para colocar aqui e me interessa bastante esse tipo de jogo. E o último para fechar aqui é um jogo que vocês provavelmente já estão ligados qual que é o Code Vein 2. A gente abriu inclusive uma live para cobrir um evento por causa dele, diga-se de passagem, e que nós fomos trollados miseravelmente. Mas o Code Vein 2 ele já tem seu preço e por isso ele vai entrar aqui. A sua versão escolhida custa R$ 400. E para quem já jogou Code Vein 1, ele é um Souls-like com pegada de anime, muito legalzinho. Eu gostei bastante do primeiro jogo, tenho as minhas ressalvas, mas é um jogo que muito me agrada e que eu estou ansioso pela sua continuação. Fechando todos esses jogos, inclusive alguns são já para o ano que vem, nós totalizamos R$ 1.312 gastos, não batendo também os R$ 1.440 que o Game Pass vai cobrir anualmente. E o mais legal disso aqui tudo são jogos com dezenas e, em alguns casos aqui, centenas de horas que nós teremos em mãos para poder nos divertir. E novamente aquele argumento, quando você compra um jogo, você pode jogar na velocidade que você quer e ainda é um jogo que ninguém escolheu para você. Dessa forma, vamos indo para o final do vídeo. E aí, vale a pena manter a assinatura por R$ 120 por mês ou R$ 1.440 por ano? Eu acredito que sim, para um público muito específico. Eu acredito que existam situações em que ainda vale a pena manter a sua assinatura, mas para mim e para grande parte das pessoas que provavelmente vão ver esse vídeo aqui também, vão chegar à conclusão que realmente, às vezes você comprar o jogo e você esperar ali uma boa promoção, acaba resultando em um resultado mais satisfatório. Afinal de contas, você vai jogar os jogos que você quer, e esse é o tipo de coisa que eu quis provar aqui. O Game Pass não é a única opção, principalmente agora. Eu sempre comentei que comprar jogos é interessante, sempre comentei que é interessante você ter seu backlog. Por exemplo, quando minha assinatura vencer, inclusive eu estava conversando com a galera lá no grupo dos apoiadores, caso você queira participar, vire membro aqui no canal, no nível que dá acesso ao grupo, e você vai ter acesso à galera que está lá e também a mim, pra gente poder trocar essa ideia. Eu estava conversando justamente com eles. O Game Pass para mim não é essencial e nunca foi. Eu, graças a Deus, eu tenho só no Xbox mais de 350 jogos. Se somar todas as outras plataformas que eu tenho, eu tô falando de um acervo de mais de 700, talvez 800 jogos que estão à minha disposição me esperando para jogar. Caralho. Então, ou seja, o que eu sempre falei para vocês de, gente, constrói essa biblioteca, etc. E principalmente frisei, inclusive, isso. Quando o serviço fica caro o suficiente, você ter um backlog para você depois fugir, caso você precise, por qualquer motivo da vida que seja, você teria. E esse é o meu caso. Minha assinatura vence em março e eu estou tranquilo se eu precisar não ter mais o Game Pass. Uma coisa que realmente me afeta é eu não ter mais o Rewards. Mas aí a gente trabalha e paga os jogos sem problema nenhum. Então, ou seja, final da ópera, então, Game Pass ficou caro? Sim. É indefensável? Sim. Mas não é nenhum motivo para você dizer assim, vou parar de jogar videogame. Você pode aproveitar excelentes promoções, como eu trouxe aqui para vocês, pegar jogos que lhe interessam no momento específico. Às vezes você pega um, às vezes você consegue pegar 3, você pega 2. R$ 1.440
R$50 por ano ali, você pode pegar um lançamento, às vezes 2. Eu construí uma lista aqui com 4 lançamentos que vão me dar muitos meses de jogatina, então dá para você ir driblando esse preço absurdo e jogando sem muita dor de cabeça. E obviamente aqui os jogos de R$1.440 por ano são jogos de lançamento, mas não necessariamente você precisa jogá-los no lançamento. Enquanto você está jogando, por exemplo, o Jurassic Revolution 3, o New Dawn está baixando de preço e por consequência os outros, e aí vai, até que o momento que você for economizando nos outros, você joga por Code Vein e você pega ali a preço cheio, sacou? Essa regra do Day One de jogar sempre no lançamento é legal, mas não é um mandatário, assim como também tem aquela narrativa que todo jogo custa R$400, o Chronos, por exemplo, custa 290, essa coletânea do Monster Hunter custa 204, eu tenho certeza que essa coletânea do Monster Hunter tem muito mais hora de jogo e muito jogo que custa 400 conto. Ele tem toda a razão. Então é saber o que comprar, quando comprar, e assim a gente consegue manter o nosso hobby da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua lista, compartilhe esse vídeo, se inscreva se está aqui pela primeira vez, veja os outros conteúdos do canal e se puder, vire membro para fortalecer e poder manter a estrutura do canal com a qualidade e com a frequência que eu gosto de entregar para vocês. Aqui na descrição também você tem a Play Now, a parceira aqui do canal, onde você pode comprar esses jogos 3 vezes sem juros ou em 12 com Dream bem pequenininho. Inclusive, já dou a dica para vocês, caso vocês façam muita questão da assinatura, vão lá, eles ainda estão com preço antigo e você consegue baratear e estender sua assinatura ou mesmo assinar por muito tempo o seu Game Pass aí e fugir desses novos preços absurdos, tá ok? Eu espero ver vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Um forte abraço a todos vocês, valeu, falou e praise!